Nós sabemos que muita gente está atrás de uma vida melhor. Muita gente teve um dia cansativo, hoje está atrás de um renovo na mente. Muita gente está atrás só de esperança. Alguns precisam sair de problemas difíceis. Eu arrisco dizer que não importa o que você está passando, a sabedoria pode encontrar a solução. Quem tem sabedoria sempre tem uma boa saída. Quem tem sabedoria sabe escolher. Quem tem sabedoria sabe tomar decisões. Quem tem sabedoria sabe tratar as pessoas. Quem tem sabedoria sabe lidar com finanças. Quem tem sabedoria sabe lidar mesmo com as pessoas mais difíceis. A história de hoje é fenomenal. Você sabe que o Pílula de Sabedoria são histórias, ilustrações que a gente conta para abrir sua mente, para ensinar uma moral da história para você. E hoje essa história é conhecida como uma história de sabedoria chinesa. Aconteceu na China. E eu denominaria o nome dessa história de a história do talvez. Por que a história do talvez? Você vai entender. Um fazendeiro muito bem sucedido, lá na China, tinha um boi que arava a terra. Ou seja, esse fazendeiro, ele subsistia, ele vivia de arar a terra, de produzir através da terra, e ele precisava desse boi para fazer o serviço. Um dia, esse boi sofre um acidente e morre. O fazendeiro fica arrasado com essa perda e procura o sábio da cidade. Ele procurando o sábio da cidade, ele fala: eu estou arrasado, você não sabe o que aconteceu hoje. O meu sustento, o boi que arava a terra para mim, da onde eu tirava o sustento da nossa fazenda, acabou de morrer. Essa é a pior coisa que me aconteceu até hoje. E um homem sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. O quê? Talvez? Claro que é a pior coisa que me aconteceu. Como agora eu vou sustentar minha família? Como eu vou botar a fazenda para crescer se nós dependíamos desse boi? Aquele fazendeiro vai para a cidade e começa a falar mal do sábio. Esse sábio tá caduco, não sabe mais o que está falando. Fui contar uma tragédia que aconteceu para ele. Em vez de me dar um conselho para me dar força, ele diz que talvez seja a pior coisa que me aconteceu. Ele volta então para a fazenda. No outro dia ele acorda sem muita expectativa e fala: meu Deus, como eu vou conseguir arar a terra? Como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir produzir as finanças? Como eu vou conseguir produzir os resultados que a fazenda precisa? Ele olha então para o cavalo, que era o cavalo mensageiro, que levava ele de um lugar para o outro, e fala assim: eu vou improvisar com esse cavalo. Ele pega o cavalo, coloca para arar a terra, e ele recebe uma feliz notícia. O cavalo era 3 vezes mais rápido arando a terra do que o boi. Ou seja, os resultados desse fazendeiro triplicaram por causa do cavalo. Ele tinha uma bênção na vida dele, que era o cavalo, e não sabia. Ele estava acostumado com o boi. Ele volta correndo lá no sábio e fala: muito obrigado. Pelo quê? O sábio fala. Assim, porque eu duvidei de você, eu fiquei chateado porque você falou que talvez o boi ter morrido tenha sido uma coisa boa, talvez tenha sido uma coisa ruim, não dá para saber. E eu fui revoltado com você e realmente foi uma coisa boa. Porque aquele boi morreu. Eu vi como uma tragédia, mas hoje eu vejo como uma bênção. Porque aquele boi morreu, o cavalo entrou no lugar e estou produzindo 3 vezes mais. O sábio responde: tá bom. E o fazendeiro diz: então só para reforçar, eu queria te dizer que esse cavalo é uma bênção na minha vida. O sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. Ele fica espantado e volta para a fazenda sem entender. No outro dia, o filho do fazendeiro vai montar o cavalo porque precisava usá-lo para ir entregar uma mensagem em outra fazenda. O cavalo tropeça, o filho cai e quebra a perna. E ele precisava tanto do filho porque o filho era o braço direito da fazenda. Aquele fazendeiro se desespera e fala: meu filho quase morreu e agora a perna quebrou. Naquela época, a gente está falando de séculos atrás, não era fácil consertar uma perna quebrada. Ele vai naquele sábio e fala: meu Deus, meu filho caiu do cavalo. Foi a pior coisa que me aconteceu até hoje, porque agora o cavalo não está bem e meu filho está com a perna quebrada, meu braço direito. Foi a pior coisa que me aconteceu. O sábio olha para ele e fala: talvez sim, talvez não. O fazendeiro olha para ele: esse talvez de novo? O fazendeiro, irado, revoltado, volta para sua fazenda e vai cuidar
de enfaixar a perna do seu filho, de cuidar do seu filho, revoltado com o sábio. Um dia depois, o filho já de perna enfaixada, uma trombeta toca e chega uma parte do exército chinês com uma bandeira de guerra, dizendo que todo jovem acima de 18 anos estava obrigado a ir com eles para uma guerra que tinha começado no interior do país. Uma guerra sangrenta, violenta, e o exército chinês estava convocando todos os jovens, e aquele menino se encaixava no perfil, ele tinha mais de 18 anos. Mas quando eles entraram na casa para pegar, viram que ele estava com a perna quebrada. Dispensaram ele do serviço militar. Quando aquele mini exército vai embora, o fazendeiro cai de joelho e fala: obrigado, Deus, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ou seja, com essa história nós aprendemos que às vezes coisas muito ruins que acontecem a gente fica desesperado e a gente fala: meu Deus, isso é muito ruim que está acontecendo. Deus provavelmente está lá de cima falando: olha, talvez. Porque Ele preparou coisas ainda melhores, mas a gente só aprende com algumas perdas, a gente só para quando tem realmente um freio espiritual que não deixa a gente avançar. A gente vê como perda, a gente vê como estou perdendo, estou desequilibrando, estou sem controle da situação. Mas, na verdade, talvez seja o melhor para você. Com essa história, eu aprendo que a gente não pode se desesperar nos dias difíceis. Com essa história, eu percebo que a gente não pode amaldiçoar, duvidar de Deus, blasfemar, porque não saiu do jeito que a gente queria, porque talvez seja a melhor coisa que tenha acontecido com a gente só ainda não sabe. A gente só ainda não percebeu. Eu estou aqui no Pílulas de Sabedoria às 18 horas para te lembrar que Deus sabe todas as coisas, você não sabe. Deus já viu o futuro, você não viu. Ele é a própria sabedoria. Você só tem um pouquinho de conhecimento. Pensa agora você aí. Alguma coisa que você perdeu e que você achou que era a pior coisa que tinha te acontecido, mas o tempo passou e você falou: meu Deus, que bênção. Às vezes um relacionamento que você perdeu anos atrás, você falou: meu Deus, minha vida não vai ser mais a mesma. Hoje você vê: que livramento. Às vezes uma coisa muito boa que aconteceu, que você achava que era o máximo, você fala: meu Deus, aquilo não era nada, Deus tinha coisas ainda maiores. Ou seja, não se impressione com o momento. Tem coisas que você imaginou que eram maravilhosas, com o tempo você descobriu que eram ruins. Tem coisas que você imaginou que era uma tragédia, com o tempo você viu que era um livramento. Não dá para tirar os olhos do futuro. Você não pode julgar sua vida por causa da realidade de hoje. Essa história nos ensina que a vida é assim.